Vamos começar o programa de hoje com um mistério. O nosso convidado é carioca, publicou seus primeiros contos aos 18 anos, foi publicado em mais de 22 países e adora um mistério, uma investigação. Mais uma dica: ele é muito conhecido de quem curtia o Trilha de Letras em outras temporadas. Nosso convidado de hoje é Rafael Montes. Que maravilha, muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Eliana, que delícia. Muito especial ter você aqui com a gente. Invertemos os papéis agora. No Trilha de Letras de hoje, Eliana Alves Cruz. Muito bom, muito bom. E eu estive aqui com você no Trilha em 2018. De lá para cá, muita coisa mudou, não é? No mercado editorial, na sua própria vida. Fala um pouquinho sobre esse tempo que passou, que decorreu. Existe algum escritor, alguma escritora que você gostaria de ter entrevistado e não entrevistou? Eu estava conversando quando cheguei aqui hoje, né, para a gente gravar esse programa. Primeiro, uma alegria estar aqui. Muito feliz de ver que o programa está de volta. Para mim é um programa muito importante. Foi muito importante na minha carreira e muito importante para a literatura brasileira. Eu acho que é essencial um programa como Trilha de Letras, então uma alegria ter você comandando esse programa, uma das grandes autoras contemporâneas que a gente tem. Então, o que eu percebo, e eu acho muito interessante, é que nesses últimos anos, especialmente após a pandemia, o que eu percebo é uma grande valorização da literatura brasileira. Antigamente, antes da pandemia, antes de 2018, vamos colocar, eu percebia que a grande massa leitora falava assim: eu gosto de livro gringo, eu não gosto de livro brasileiro. O livro brasileiro para mim é clássico. O brasileiro é Machado de Assis, Graciliano, Guimarães Rosa. Autor brasileiro contemporâneo não tinha tanta essa voz. Se você lesse na internet, as pessoas comentavam do tipo: é brasileiro, não quero ler. Então é um suspense brasileiro, não quero ler. Quero ler Stephen King, quero ler John Grisham. Terror brasileiro, não quero ler. Quero ler os estrangeiros. Preconceito, né? Preconceito absoluto. E o que eu tenho percebido nos últimos anos é uma valorização do autor brasileiro pelo leitor brasileiro. Ou seja, hoje em dia você olha a lista dos mais vendidos, você tem autores brasileiros contemporâneos. Está aí o Itamar, que vendeu Torto Arado pra caramba. E isso é maravilhoso, isso é incrível para todos nós. E eu acho que o leitor brasileiro está descobrindo esse prazer de ler literatura brasileira por motivos óbvios, qual seja, você tem gente boa produzindo, o livro brasileiro mostra a nossa realidade, mostra os nossos personagens, mostra o nosso universo. Então, eu sempre costumo dizer que literatura ajuda a criar imaginário. A gente lê para criar imaginário, para viver experiências e ter sensações e pensar sob perspectivas que não são as nossas. Sim, né? sim. E qual a pergunta que você mais responde? Com relação ao teu trabalho, com relação aos livros de suspense, de mistério, em geral é de onde eu tiro as ideias, se eu sou louco. Agora o inverso, né? Que pergunta você gostaria de responder e que ninguém nunca te fez? Que pergunta eu gostaria de responder? Você sabe que as perguntas mais inusitadas surgem, em geral, também dos lugares mais inusitados. Eu, por causa dos meus livros, às vezes sou muito chamado a falar no ensino médio. O Dias Perfeitos é um livro adotado no ensino médio em algumas escolas do Rio de São Paulo. Uma Mulher no Escuro também. O Vilarejo, às vezes, também, no mês do Halloween, é lido nas escolas e tal. E uma vez eu fui numa escola daquele projeto da FLUP, né, que é super legal. Sim. Mas quando eu cheguei lá, a escola, simplesmente, a turma que ia receber o escritor, era uma turma de alunos de 10 anos de idade. Uau! E aí eu falei: meu Deus, o que eu faço? Eu tenho um livro chamado Suicidas, outro Dias Perfeitos, que é sobre um amor obsessivo, da perspectiva de um psicopata. O Vilarejo, que é sobre os pecados capitais. Então, Uma Mulher no Escuro. Enfim, são só livros com temas tensos e polêmicos e adultos, enfim. E eu falei: o que eu falo para essa criançada? Eu comecei assim: quem aí gosta de monstro? Eu. Quem aí já viu um fantasma? Eu. E a criança interage muito, é muito legal, né?
E aí, eu escrevo histórias de mistério, de suspense, de crime. E fui contando. E eu queria ser escritor e minha mãe não queria que eu fosse e tal. Fui contando, né? Enfim, tentando dar uma abordagem, mas sem falar o nome dos livros e tal. E aí eu falei, e aí todo dia eu acordo e eu escrevo e tal. E uma bela hora uma menina levanta a mão e fala assim, posso fazer uma pergunta? Já tinham perguntado várias coisas, mas aí é a pergunta dela. Ela vira e fala assim, deixa eu entender uma coisa. Você ganha dinheiro e paga as suas contas com uma historinha que você inventa? E eu Sensacional, falei, né? gente, é a melhor definição da minha profissão. Todo dia de manhã eu Muito acordo, bom. sento na frente do computador, invento coisa de Isso é um gente que não privilégio, não é existe, não? É muito bom. pessoas que não existem, com dramas que não são reais, são inventados, e eu ganho dinheiro e pago as minhas contas. Eu amei essa pergunta. Mas então, você falou uma coisa aí interessante. Eu sou escritor, minha mãe não queria que eu fosse. Aham. Você é formado em Direito. Sou. Então, como é que foi esse percurso do advogado, do jurista, para o escritor que paga suas contas inventando historinha? Foi uma jornada divertida. Eu queria ser escritor desde os meus, 14 anos, quando eu comecei a escrever mesmo durante a escola e tal. Então, quando eu falei que quero ser escritor, eu lembro de uma frase emblemática da minha mãe, que ela falou assim, Rafael, mas escritor no Brasil só tem o Paulo Coelho. Ela falou, para você viver de livro no Brasil, só se você for o Paulo Coelho. Se você não for o Paulo Coelho, desiste. E eu falei, vai que ela tem razão, né? E então falei, preciso escolher uma carreira. E aí o direito me pareceu mais próximo do que eu eventualmente poderia fazer, porque, de algum modo, eu teria contato com histórias e vivências reais que talvez me ajudassem nas minhas ideias. Mas até a escolha pelo direito foi uma escolha interesseira, digamos, no sentido de que eu não queria direito pelo direito, eu queria direito para ter acesso a histórias que me ajudariam. Uma matéria-prima. Uma matéria-prima para escrever ficção. E aí eu publiquei o primeiro livro, que é o Suicidas, eu escrevi dos 16 aos 18 anos, e ele foi finalista de um prêmio literário chamado Prêmio Bem Virá, foi publicado e dali foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. E mesmo assim, eu estava durante a faculdade, né? Eu tinha 18 anos, estava no primeiro ano da faculdade quando publicou o Suicidas e aconteceu tudo isso. E mesmo assim, a família era contra eu deixar a faculdade, tinha que terminar a faculdade, ter um diploma e etc. E aí eu continuei escrevendo, escrevi meu segundo livro, que foi o Dias Perfeitos, que agora a gente está filmando para ser uma série, vai ser uma série de televisão no Globoplay, o Dias Perfeitos. E aí eu escrevi o Dias Perfeitos e terminei a faculdade com o Dias Perfeitos saindo. Eu terminei a faculdade em novembro e em março do ano seguinte, saiu o Dias Perfeitos. E ele é um livro que em poucos meses ele entrou na lista de mais vendidos, ele foi vendido para, na época, 15 países, hoje está em mais de 25 países. E aí, esse sucesso do Dias Perfeitos me permitiu falar, pois bem, vou fazer... Assim, acho que como todo mundo de origem suburbana, a gente não se lança no escuro, né? A gente sempre faz tudo bem calculadinho. Então, eu peguei e falei, bem, quanto eu ganhei com esse livro? Ganhei isso aqui, que é 1 ano de salário de advogado. Então, eu tenho 1 ano para tentar ser escritor. Estou tentando até agora. Que maravilha! Já se passaram 10 anos, estou vivendo de literatura. 10 anos. E você vive de palavras, porque você também é roteirista. Sim. Então, qual é a diferença do roteirista para o escritor de literatura? Você teve dificuldade de fazer essa transição? Você tem já algumas produções aí no ar que são um sucesso. Você hoje é mais escritor, mais roteirista e menos escritor? Como é que você avalia isso, né? Esse outro fazer, essa outra forma de contar histórias? Então, puxando o que você disse, eu me enxergo como um contador de histórias. Sim. Ou seja, o que isso significa? Significa que eu, de vez em quando, olho para pessoas, ou para situações, ou para dilemas morais e éticos, e para debater esse assunto que me interessa, para investigar essa questão que me interessa, o que eu faço é pensar numa história. Então, eu bolo histórias para discutir assuntos ou aprofundar personagens que me interessam. Essa é a minha maneira de enxergar o mundo. Quando eu comecei a escrever, eu gosto muito de literatura, gosto muito de livros,
mas eu também não sabia que podia fazer cinema, podia fazer televisão, não sabia de nada disso. O sucesso dos livros me levou a ser convidado a escrever para televisão. Eu trabalhei alguns anos na TV Globo como colaborador de roteiro e dali fui convidado pela Netflix para fazer o Bom Dia Verônica, que é uma série criada por mim e que aí realmente me abriu os caminhos do audiovisual. É curioso porque quando eu entrei nesse universo, eu achei que seria a mesma coisa. Eu achei que, escrever livro, escrever roteiro é a mesma coisa. E não é absolutamente diferente. Porque ainda que o objetivo seja o mesmo, que é contar uma boa história, né? Tanto na literatura quanto no cinema e na televisão, você quer contar uma boa história. Ainda que o objetivo seja o mesmo, as ferramentas são diferentes. Então, na literatura você tem o narrador, você tem o ponto de vista, você tem a descrição, você consegue entrar na cabeça do personagem. Se você escolhe um narrador em primeira pessoa, você de algum modo é o personagem e tal. Como é que você faz isso no audiovisual? Ou seja, o audiovisual, as ferramentas para contar uma boa história são outras. Você tem... É um instrumento técnico, né? Então... O livro, como se fala, o livro termina, se tudo der certo, na mão do leitor. Sim. E o roteiro, se tudo der certo, termina na lixeira. Na lixeira, porque o ator vai lá... Eu ia falar na mão do ator, era ele. O ator decora, grava e joga no lixo o roteiro. E, na verdade, o que interessa não é o roteiro que está no lixo, e sim o que o ator gravou. Então, o final do roteiro é no lixo e do livro é na mão do leitor. Então, é bem mais interessante o do livro, como você pode ver. Eu sempre fui o escritor, eu sou até hoje o tipo de escritor que escrevo e gosto de ser lido. Ou seja, eu tenho orgulho mesmo e fico feliz quando os meus leitores me procuram e falam: cara, recomendei seu livro, precisei falar do seu livro para não sei quem. Ou seja, eu brinco com meus leitores que eles espalham a palavra por aí, porque é isso. As pessoas leem meus livros e indicam para os amigos, para a família, e eu gosto de ser lido e gosto de ser visto. Ou seja, para mim, escrever é uma minha maneira de estabelecer diálogo com as outras pessoas. Sim. Eu não escrevo para guardar na gaveta, nunca escrevi uma coisa que eu escrevi e falei: não, isso aqui vai para a gaveta. Nunca. Eu escrevo, eu quero mostrar, eu quero que a pessoa leia e pode não gostar, pode criticar, pode o que quer que seja, mas eu gosto que chegue para o outro. Isso é muito bacana. E eu indiquei você para uma amiga e ela falou assim: como eu vivi a vida sem conhecer Rafael Montes? Viu aí? Você está ajudando a espalhar a palavra. Estou espalhando a palavra de Rafael Montes. Mas aí, só para responder a sua questão do escritor e roteirista, é um equilíbrio difícil, você sabe bem disso, porque você também, hoje em dia, está nesse universo do roteiro e também escreve livros. São coisas distintas, são, a meu ver, complementares, mas uma coisa que isso é, claro, um processo de compreensão do meu próprio trabalho. O que eu gosto mesmo é de fazer literatura, ou seja, o livro eu não troco. Gosto muito de fazer roteiro e por isso equilibro os dois, mas a literatura é muito mais... Primeiro, é muito mais pessoal, né? Ou seja, é muito mais o Rafael Montes inteiro ali. O audiovisual é bonito porque ele é coletivo. Na literatura, não. Na literatura, você decide tudo e é você entregue 100%, né? E eu acho que coragem, né? É uma coragem. E a relação que se estabelece com o leitor também é diferente. Enquanto no audiovisual, por mais que o alcance seja muito grande, a recepção do espectador é passiva. O espectador chega ali, está tudo dado. A cara do personagem, o tom que ele fala, está tudo dado, né? Você exige pouco de quem está assistindo. E na literatura, não. A gente é cúmplice, né? Sim, sim. A gente que escreve Por quem isso lê. que, às vezes, quando você lê um livro e ele se torna filme ou série, muita gente não gosta porque tem o próprio filme na cabeça, a própria série na cabeça. E aí eu indiquei você para minha amiga porque ela gosta da literatura de suspense, de terror e tal. Ou seja, você é uma referência. E as tuas referências, eu já ouvi você falando que você começou a escrever por conta do Conan Doyle. Que outras referências você teve neste gênero? Então, eu comecei a gostar de ler por literatura policial, por Agatha Christie. Sim. Na verdade, por Pedro Bandeira, porque, enfim, ele tinha Droga da Obediência, Pântano de Sangue, que são a coleção dos caras. Também gostava muito de ler de autores juvenis, de mistérios juvenis. Pedro Bandeira, Stella Carr, O Gênio do Crime, a coleção Vagalume também publicava alguns livros interessantes, então tem Os Caravelhos do Diabo e tal. Então eu comecei a gostar de ler por esses mistérios na época da escola. Aí a minha tia-avó me deu os livros do Sherlock Holmes, né? Um Estudo em Vermelho, A Volta de Sherlock Holmes, todos do Arthur Conan Doyle.
e Agatha Christie. Então eu comecei a ler pelo cânone, digamos, da literatura policial clássica. Aí dali fui ler literatura policial no ar, então Dashiell Hammett, Raymond Chandler. E não tardou, eu falei assim, cadê isso no Brasil? Quem faz literatura policial no Brasil? Fui procurar, na época, ali pelos meus 12 anos, 13, 14 anos, quem estava publicando era Jô Soares, com Xangô de Baker Street. Sim, sim. Luiz Alfredo Garcia Rosa, a Patrícia Mello, Rubem Fonseca. Mas muito colocado, né, a gente tem esse costume de, quando a literatura é de gênero, em tese é uma subliteratura. O que eu acho um erro. Tá se perdendo essa ideia preconceituosa também. Mas vários autores brasileiros, por alguns anos, não queriam se admitir autores de literatura policial, porque, ao dizer que era policial, dizia-se que era uma... Já te excluía, né? Já te excluía. Então eu comecei a gostar de ler por esses autores policiais, alguns que não se diziam policiais. O Luiz Alfredo se dizia, né? Ele tinha o delegado Espinosa e tal. Mas poucos autores, se você pensar, eu falei 4 autores aqui. Tony Bellotto também. Então, Tony Bellotto, Luiz Alfredo, Patrícia Mello, Jô Soares. E é isso. Não tinha muito. E muita gente fazendo. E quando eu comecei a escrever e comecei a tentar publicar, as pessoas me diziam, não, o leitor brasileiro não gosta de ler livro policial brasileiro. Muito bacana, e a gente já vai falar sobre true crime. Antes disso, a gente vai dar uma pausa pequena para você curtir o Dando a Letra. E a dica do livro de hoje é A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli. Ele trata-se da história de Samuel, um rapaz que vai cumprir a promessa de sua mãe já no leito de morte, a procurar a sua avó e seu pai que ele nunca conheceu. Mesmo contrariado, ele vai a pé de Juazeiro do Norte até a cidade de Candeias. Ele chegando na cidade, ele mesmo debilitado, cansado, ele vai procurar um abrigo. Ele acha uma caverna. Dentro da caverna, a cabeça enorme da estátua de Santo Antônio. Ele vai se abrigar dentro da cabeça da estátua, mas ele não consegue descansar, porque ele começa a ouvir vozes que são as preces das mulheres da cidade de Candeias. Aí começa a nossa história, muito engraçada, muito envolvente. Leia esse livro, é muito bom, é muito engraçado e essa é a dica de hoje. Voltamos agora ao Trilha de Letras com Rafael Montes e ele vai nos falar sobre True Crime. Você roteirizou, mergulhou na história da Suzane von Richthofen, que foi um caso que abalou o Brasil. E aí é um gênero que é um sucesso na TV, mas algumas pessoas assim se sentem incomodadas, dizem que glamoriza o assassino, enfim, tem algumas críticas sobre isso. Fala um pouco pra gente como é que foi esse trabalho e o que você pensa sobre essa nova vertente de contar uma história verídica, né, que está aí no noticiário. Quando me chamaram, e eu acho que a abordagem certa de tratar desses casos reais, que envolvem pessoas reais, pessoas que ainda estão vivas e que ainda, eventualmente, vivem com o trauma do crime que aconteceu e tal, para mim a grande questão é para que contar essa história? É só para fazer um show? É só para lucrar em cima? Fetichizar a dor e a violência? É para isso ou não? Ou tem algo a mais? E, olhando para o caso Richthofen, eu comecei, e essa conversa, né, para que contar essa história, é uma conversa que eu tive com a Ilana Casoy, minha parceira, nesses roteiros. Para que a gente vai contar essa história? Que história é essa? Porque quando nós fomos contratados foi para contar uma história, para fazer um filme do caso. Você tem 1000 abordagens. E nós sabemos bem que uma história não é feita só de qual é a história que se conta, mas como se conta essa história. Então a gente começou a discutir como é que a gente vai contar essa história. Que história? Começa de onde? Dela presa? Começa dela criança? Você tem 1000 opções. E eu fui percebendo que o caso Richthofen, de algum modo, trata de várias questões que são comuns a muitas famílias brasileiras. É a típica história menina rica, menino pobre, que se apaixonam. A história do caso Richthofen também é a premissa de algumas telenovelas brasileiras, menina rica, menino pobre. O melodrama clássico, porém, em vez de
É uma história em que a mocinha da novela decidiu matar os pais. Só aí tá a diferença. Então eu fui vendo como a gente poderia, na medida em que contava essa história, discutir desigualdade social, discutir preconceito, discutir várias questões. A Suzane Richthofen, ela ganhou o símbolo de a cara do mal, né? Porque, né, pelo crime, sem dúvida, monstruoso que ela cometeu. E hoje em dia isso é reproduzido aos borbotões nas matérias de jornal. Tudo que ela faz, ela sai, é matéria. Ela casa, é matéria. Ela namora é matéria. Então, ou seja, as pessoas acompanham a vida. E aí, sem dúvida, a imprensa faz uma fetichização dessa violência, sem dúvida. E é curioso porque ela virou essa imagem, essa representação do mal, mas na mesma semana, e a gente menciona isso num dos filmes, na mesma semana em que ela matou os pais dela, uma menina negra de periferia também matou os pais dela. Só que isso sequer foi noticiado. Sabe por quê? Porque a nossa imprensa racista acha que uma menina negra matar os pais é mais uma. Agora, uma menina branca, rica, com cara angelical matar os pais, merece o jornal. Então é muito louco, na verdade, o quanto o caso Richthofen, o quanto a sociedade se indignar por este caso, mostra mais sobre a nossa sociedade. Você sabe que essa pergunta a gente podia fazer um programa só sobre isso, né? Porque esse tema aí, ele vai longe. Mas vamos para o seu livro, que teve, você falou do Pedro Bandeira, que ele fez o prefácio, né? A introdução. A apresentação do A Mágica Mortal. A Mágica Mortal. Então, por favor, leia um trechinho pra gente da Mágica Mortal. Fala um pouquinho antes. Um belo dia eu conheci o Pedro Bandeira numa Bienal e eu realmente fui muito impactado pelos livros dele. Acho que os livros dele me ajudaram a querer ser escritor. E falei isso para ele no nosso encontro e dei meus livros de presente para o Pedro. E o Pedro leu e coisa de 6 meses depois me mandou um e-mail falando: olha, Rafa, li Jantar Secreto e achei isso, li Uma Mulher no Escuro e achei isso. Ele fez uma resenha, digamos, de cada um dos livros e falou: quando você vier a São Paulo, eu quero te encontrar. Eu fui para São Paulo e ele falou: Rafa, eu há 50 anos sou o autor lido nas escolas. E a gente precisa ter novos autores sendo lidos nas escolas. Porque é uma coisa legal, né, Eliana? Eu acho que você também vai concordar comigo. Em literatura, a gente não tem concorrência. Eu não concorro com você. Exatamente. A gente se ajuda. Todo mundo Quanto mais escritores publicando e sendo lidos, para nós é muito bom. E aí ele falou: então, acho que você tem que começar a escrever mistérios juvenis. E me deu várias dicas. Falou: cria a sua turma, que nem ele criou Os Caras. Sim. Cria uma turma de amigos, eles investigam uma série de mistérios e tal. E aí eu decidi escrever. A Mágica Mortal é uma aventura do Esquadrão Zero, que é o nome da minha turma. E a ideia é que seja o primeiro livro de vários que eu quero escrever com esse pessoal. E eu tive o luxo e a alegria de escrever o livro, e a primeira pessoa para quem eu mandei foi o Pedro Bandeira, que leu e fez comentários. Na verdade, deu o título do livro era outro. E aí o Pedro falou: não, ó, o livro é ótimo, mas o título você tem que mudar. O título tem que ser A Mágica Mortal. Eu falei: isso é lindo, né? Ter um mentor desse. Se o Pedro Bandeira fala, a gente acredita. Então leia pra gente um trecho. Quero criar um time de investigação, o nosso time de investigação, Pedro disse. Sempre que ser detetive, tipo Sherlock, a Miloca acrescentou, a gente vai pegar esse desgraçado. Um time secreto se metendo a detetive? Eu acho uma péssima ideia. Deixa de ser ranzinza, vai. Não, nem pensar, vocês estão doidos. Ir atrás de um mágico assassino, eu tô fora. Pra que vocês precisam de mim, hein? Pipa perguntou. Por que vocês não ficam só vocês, tipo os 3 mosqueteiros? Os 3 mosqueteiros eram 4, a Ana Lu comentou. Você não sabia? Ai, meu Deus, Pipa se espantou. Droga, a gente tem que se unir, Pipa. Cada um tem seu talento. Eu entendo de mágica, a Miloca é super criativa, a Ana Lu entende tudo de tecnologia. E eu, Pipa perguntou, qual é o meu talento? Você é bonzinho, é pontual, tem bom hálito. É? Claro que é. Pedro, Miloca e Ana Lu disseram ao mesmo tempo, a gente precisa de você. Então tá, eu aceito. Mas a gente precisa de um nome, Miloca se apressou em dizer. Igual aos Vingadores, os X-Men, os caras. Quem a gente vai ser? Que tal as minas? Ana Lu propôs. Ah, não. E a gente? Turma da Miloca, tipo Turma da Mônica. Eu, hein? Pra que usar o seu nome? A Turma da Ana Lu é muito melhor. Já sei.
Turma do Zero, em homenagem ao nosso amigo. Que tal Grupo do Zero ou Gangue do Zero? Já tem turma demais por aí. Esquadrão Zero, Pipa disse, como quem acaba de inventar a lâmpada. Por favorzinho, eu sempre quis fazer parte de um esquadrão. Esquadrão Zero, todos concordaram e deram um grande abraço para comemorar. Olha que bacana. E você já tem algum feedback da criançada que está lendo esse... Então, aconteceu uma coisa engraçada, porque assim, o primeiro público desse livro, sem dúvida, foi o meu público leitor, que é a partir dos 15, 16 anos, que lê meus livros adultos, né? E eu sabia que ia chegar nesse público e estava um pouco receoso de como é que essas pessoas que estão acostumadas a ler meus livros pesados, densos e tal, vão lidar com um livro mais juvenil. E, felizmente, a recepção desse público foi muito boa. A maioria fala, pô, muito nostálgico, eu tive a sensação de voltar à minha infância, como eu comecei a gostar de ler, lendo esse livro. E aconteceu uma coisa engraçada, eu estava indo para São Paulo e no voo eu encontrei uma moça lendo O Jantar Secreto. E aí filmei, assim, escondido, e aí ela percebeu que estava sendo filmada. Eu falei, olha, eu não sou um louco, só para te explicar, eu sou o autor do livro que você está lendo, tal, não sei o quê. Posso postar? Pode, tá, não sei o quê. Aí ela, pô, prazer, conversamos durante o voo. Quando ela chegou em São Paulo, estávamos indo para São Paulo, eu cheguei no meu hotel, ela chegou na casa dela, ela me manda uma mensagem falando, você não vai acreditar, eu chego em casa e meu filho está lendo A Mágica Mortal. E aí eu contei a história, tal, enfim. E aí agora ele está vidrado, porque meu filho não gosta de ler. Meu filho não tinha o costume de ler. Mas porque a escola recomendou o seu livro, os alunos da turma dele pegaram para ler. Ele, que também não gosta de ler, mas viu todo mundo lendo, não podia ficar de fora, pediu para comprar o livro, eu comprei o livro. E aí agora ele está lendo, meu filho nunca ficou fora do celular para ficar lendo um livro. Gente, que espetacular, E aí né? ela falou, o que ele lê agora? Você tem outro livro para ele ler? Eu falei, não, ele tem 10 anos de idade, por enquanto só tem esse. Mas vai ler Pedro Bandeira, vai ler Stella Cari, enfim, você tem outros grandes autores fazendo literatura juvenil. Pessoal, foi incrível ter o Rafael Montes aqui, agora em papéis trocados, como entrevistado. Para vocês, uma excelente semana. Continuem lendo, leiam mistério, leiam terror. Toda literatura salva. E trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil.